Divorciei-me do meu marido, que desperdiçou nossas economias jogando e apoiando sua irmã traidora. Agora, eles estão falidos e ele está enfrentando problemas legais por cuidar de um menor. Esta será uma longa jornada, então, por favor, tenha paciência comigo. Eu, uma mulher de 37 anos, casei-me com meu agora ex-marido, Liam, de 42 anos, há 10 anos. Nosso casamento era feliz em todos os sentidos, embora eu tivesse alguns problemas com a família dele, mas nada que eu não pudesse tolerar ou ignorar. Portanto, as coisas entre nós estavam bem. A família dele tinha um vínculo muito próximo um com o outro. Ele tinha uma irmã mais velha, Emily, que agora tem 46 anos, e ela era casada com meu ex-Bill Jonathan, que agora tem 48 anos. Emily e Jonathan tinham 2 filhos e Emily era dona de casa. As crianças eram a menina dos olhos de Liam e ele simplesmente as adorava. Eles eram bons garotos e eu gostava muito deles também. Entre Liam e eu, tudo era divertido e legal. Há cerca de 5 anos, Liam e eu caímos em uma crise financeira. Fiz uma pausa no meu trabalho para me concentrar na minha saúde mental. Meu antigo local de trabalho era extremamente tóxico, sem limites e sem horários. Eu deveria estar disponível o tempo todo, e meu gerente e chefes não me apoiavam tanto quanto poderiam. Eu estava mentalmente em um lugar horrível naquele momento e decidi fazer uma pausa no trabalho. Discuti tudo isso com Liam e foi ele quem me incentivou a seguir em frente, apoiando minha decisão. Nossas finanças sempre foram separadas para despesas pessoais, mas tínhamos uma conta conjunta para compras, coisas para casa, encontros, noites, etc. Basicamente, tudo o que fazíamos juntos. Essa conta conjunta era proporcional à nossa renda. Como ele ganhava mais do que eu, sua contribuição em reais era maior, embora estivéssemos contribuindo com a mesma porcentagem de nossa renda. Analisei cuidadosamente minhas finanças e só então decidi que estava em uma posição confortável para aproveitar esse ato. Nunca pedi ou mesmo sugeri que Liam pagasse minha parte ou algo do tipo. Na verdade, ele foi o único que propôs essa ideia e eu a rejeitei imediatamente. Não queria atrapalhar a configuração que tínhamos e sabia que tinha economias suficientes para cobrir minha parte até decidir voltar ao mercado de trabalho. Liam tinha um emprego bem remunerado em uma empresa multinacional e não havia necessidade de enfrentarmos os problemas financeiros que acabamos enfrentando 3 meses depois de eu estar desempregada. Liam começou a se comportar de maneira estranha. Ele brigava comigo se eu sugerisse que comprássemos comida e ficava irritado se eu comprasse algo novo. Parte do dinheiro que eu gastava vinha da conta conjunta, mas nunca para minhas despesas pessoais. Se eu não quisesse cozinhar em um determinado dia e sugerisse que saíssemos para comer fora, ele dava desculpas esfarrapadas ou simplesmente recusava. Após algumas tentativas, desisti de insistir. Mesmo quando eu usava minhas economias pessoais, ele não tinha voz, mas começava a agir de forma estranha. Isso era muito diferente dele, porque em todos os anos em que estivemos casados, ele nunca tentou controlar ou opinar sobre como eu deveria gastar meu dinheiro. Então, um dia, puxei ele para uma conversa e perguntei o que estava acontecendo. Inicialmente, ele tentou ignorar, mas depois confessou que havia jogado fora quase todas as nossas economias e que não tínhamos quase nada sobrando. Ele era quem controlava nossas finanças, e eu confiava nele para gerir o dinheiro. Nunca prestei muita atenção na minha conta porque confiava totalmente nele, e isso nunca tinha sido um problema antes. Por isso, inicialmente pensei que ele estava brincando, mas quando vi a seriedade em seus olhos, fiquei profundamente chocada. Queria deixá-lo naquele exato momento porque ele havia jogado fora as economias de toda a minha vida, e esse ato deveria ser para mim. De repente, eu tinha essa enorme responsabilidade de colocar nossas finanças em ordem. Quando analisei nossa situação financeira, era muito pior do que ele imaginava. Estávamos literalmente falidos, e nossa casa estava prestes a ser retomada. Freneticamente comecei a me inscrever para empregos e, por sorte, recebi uma oferta de trabalho em 3 dias. As vantagens eram incríveis, então sabia que poderia nos tirar dessa situação lentamente e reconstruir nossa riqueza. Com tanta coisa acontecendo e tanto para fazer, nem tive tempo de brigar com ele. Durante esse período, continuei pedindo repetidamente para ele falar com Jonathan e pedir ajuda, já que Jonathan era muito rico. No entanto, Liam continuava dizendo não. Eu não sabia qual era o problema, mas sabia que não iria me ferrar porque ele não podia pedir ajuda à própria família. Acabei ligando para Jonathan e explicando a situação para ele. Jonathan nos ajudou imediatamente. Em vez de ficar grato, Liam começou uma briga comigo, dizendo que eu o castrei como o homem da família na frente de seu próprio cunhado.
Mesmo em um momento tão crucial de nossas vidas, onde estávamos praticamente começando do zero, ele só se importava com seu ego estúpido e a fachada que criou para o mundo. Esse foi o meu ponto de virada. Fiquei furiosa com ele. Ele destruiu sozinho não apenas os frutos de seus esforços, mas também os meus, e atrapalhou completamente os planos que havíamos feito para nós mesmos como uma família. Eu disse a ele que ele se castrou ao não mostrar nenhuma responsabilidade para com nossa família e nosso futuro, especialmente desde que decidimos que estaríamos tentando ter um bebê. Eu disse a ele que ele tomou uma decisão estúpida após a outra e destruiu tudo que havíamos trabalhado tão duro para conseguir. Tracei um limite, dizendo que não teria um filho se ele não se recompusesse. Liam me acusou de ser uma esposa controladora, em vez de ficar grato por eu ter nos tirado dessa bagunça. É claro que não sem a ajuda de Jonathan. Lentamente, ao longo do próximo ano e meio, criamos dinheiro para nós mesmos e devolvemos cada centavo a Jonathan. Sempre serei grata a ele por estar ao nosso lado e nos ajudar a sair de uma bagunça que não tinha nada a ver com ele. Liam, no entanto, ainda estava ressentido com o fato de eu ter aceitado a ajuda de Jonathan, porque ele não queria que todos na família soubessem em que situação estávamos. Felizmente, Jonathan não tinha dito uma palavra a ninguém, nem mesmo a Emily. Desde então, a relação entre mim e Liam ficou tensa, mas eu queria que as coisas melhorassem entre nós, se não agora, eventualmente. No entanto, algo mais aconteceu que me fez perder todo o respeito por ele como indivíduo. Uma vez que estávamos de volta, as coisas melhoraram um pouco. No entanto, durante as reuniões familiares, eu podia sentir uma tensão entre Emily e Jonathan. Sei que não era da minha conta, mas estava preocupada, especialmente com Jonathan. Expressei essa preocupação para Liam e perguntei se eu era a única que sentia isso ou se ele também percebia a diferença. Ele disse que eu estava pensando demais e que nada estava errado. 2 dias depois, fui à casa de Emily para deixar algumas tortas para as crianças, pois elas adoram minhas tortas. Emily estava se comportando de maneira muito estranha, parecia apressada e queria que eu fosse embora o mais rápido possível. Sabia que algo estava acontecendo, então, enquanto saía de casa, fiquei no carro para observar. Pode parecer assustador, mas minha intuição me dizia que algo estava acontecendo e precisava da minha intervenção. E eis que vejo um homem saindo de casa e Emily se despedindo dele. Eu não teria suspeitado de nada se Emily não tivesse se comportado de maneira tão culpada. O homem estava com um boné na cabeça, curvado, claramente tentando não ser reconhecido. Observando a linguagem corporal deles, soube imediatamente que ela estava traindo Jonathan. Fiquei chocado e enojado com sua audácia e ingratidão. Parte de mim queria confrontá-la naquele momento, mas estava com muito medo da reação dela e não sabia se isso era o certo a fazer. Decidi voltar direto para casa e contei a Liam o que vi. Esperava choque, raiva, nojo ou até descrença por parte dele, mas nunca poderia ter previsto sua reação. Liam ficou quieto por alguns segundos e então perguntou se havia mais alguém que eu contei sobre o incidente. Quando disse que não, ele suspirou de alívio. Liam me disse que eu precisava manter isso em segredo e nunca contar a ninguém o que vi. Fiquei incrivelmente chocada. Disse a ele que ele estava louco se pensava que eu ficaria calada e deixaria Jonathan sofrer em um casamento com uma esposa traidora. Liam argumentou que não sabíamos se eles estavam realmente traindo e que eles poderiam ter um casamento aberto. Respondi que conhecíamos Jonathan o suficiente para saber que ele nunca aceitaria tal acordo. Mesmo assim, eu disse que mesmo se fosse o caso, deveríamos verificar com ele antes de tirar conclusões. Disse que precisávamos falar com Jonathan primeiro e depois com Emily, porque sabia que se Emily estivesse tramando algo, ela inventaria uma desculpa na hora para se safar. Liam continuou resistindo e tentando encontrar novas razões para não contarmos a Jonathan. Ele insistiu que não deveríamos nos envolver no drama pessoal de outras pessoas e que não sabíamos o que realmente estava acontecendo no relacionamento deles. Para ser honesta, me peguei cedendo algumas vezes e pensei em conversar com Emily primeiro. Mas minha mente racional sabia que o que estava acontecendo era errado e que eu precisava intervir para salvar o homem que salvou minha família. No entanto, meu lado emocional, que Liam estava manipulando completamente, estava inclinado a aceitar suas desculpas e justificativas sobre o comportamento de sua irmã. Essa batalha interna durou muito tempo dentro de mim. Finalmente decidi que não podia mais lidar com isso e que tinha que fazer a coisa certa, mesmo que isso tivesse um custo. Antes de contar a Jonathan, quis que Liam soubesse que eu revelaria tudo. Dizer que ele enlouqueceu seria um eufemismo. Tivemos a maior briga de nossas vidas naquele dia, e ele simplesmente não estava disposto a me ouvir. Essa luta foi ainda pior do que qualquer uma que tivemos durante seu episódio de jogo.
Liam continuou dizendo que eu não tinha o direito de interferir na vida de sua irmã e arruiná-la. Eu disse a Liam que sua postura em relação à traição e sua defesa ferrenha de sua irmã eram alarmantes. Isso me fez questionar qual seria sua reação se eu o traísse. Ele respondeu que não gostaria que outra pessoa viesse e lhe contasse sobre sua própria esposa, mas eu não aceitei essa justificativa. Tive uma sensação incômoda de que talvez sua defesa da infidelidade de Emily fosse uma forma de racionalizar uma possível traição dele mesmo. Sua reação me fez suspeitar que ele estava me traindo. Decidi ir até a casa de Jonathan e contar tudo a ele, esperando confrontar Emily também, mas ela não estava lá. Contei a Jonathan o que vi, e ele começou a chorar na minha frente. Disse que já tinha suspeitas sobre a infidelidade de Emily, mas não tinha provas e não podia acusá-la apenas com base em seu instinto. Eu também não tinha provas substanciais, apenas vi Emily em um estado confuso e pouco depois, um homem saiu da casa. Disse a Jonathan que, logicamente, o homem poderia ser um trabalhador, um amigo ou qualquer outra pessoa, mas meu instinto dizia algo diferente. Ele me agradeceu por contar a ele e não falou mais nada sobre o assunto. Nas semanas seguintes, não houve notícias sobre o que estava acontecendo. Liam e eu estávamos em uma espécie de guerra fria, mas não acho que ele tenha contado a Emily sobre o que eu descobri ou mencionado algo a Jonathan. No entanto, Jonathan anunciou um dia que ele e Emily estavam se divorciando. Isso foi um choque para todos, pois eles sempre foram vistos como o casal perfeito, muito apaixonados e vivendo uma vida ideal aos olhos dos outros. Foi um choque para todos, exceto para mim. Emily estava taciturna e parecia estar chorando. Jonathan, sendo um verdadeiro cavalheiro, nunca revelou a ninguém o motivo do divórcio, apenas disse que não havia mais nada que pudesse ser feito para salvar o relacionamento. Alguns dias depois, Emily veio à minha casa, gritando comigo a plenos pulmões. Foi então que percebi que Liam havia contado a ela que fui eu quem disse a Jonathan sobre sua infidelidade. Ela me amaldiçoou e disse coisas que não posso repetir para ninguém, nem mesmo em particular. Mantive a calma durante todo o ataque e disse a ela que ela havia causado isso a si mesma e que me culpar não mudaria as coisas. Ela escolheu trair, então teria que enfrentar as consequências de suas ações. Naquela época, Liam e eu tínhamos parado completamente de nos falar. Morar na mesma casa que ele se tornou um estresse mental que eu tinha que suportar todos os dias. Gradualmente, Emily e Liam começaram a influenciar outros membros da família contra mim. Emily impediu seus filhos de me verem e Liam disse à mãe dele que eu havia contado mentiras para Jonathan sobre a pobre Emily, o que levou à separação deles. Fui transformada no vilão da noite para o dia, e todos estavam tão ocupados me antagonizando que não perceberam quem era o verdadeiro problema. Um dia finalmente me cansei e confrontei Liam sobre seus problemas com o jogo. Com todo esse drama acontecendo, decidi que queria me divorciar dele. Nada que ele fizesse poderia me fazer respeitá-lo novamente. Não conseguia me imaginar vivendo com o jogador e alguém que defendesse a traição. Ele estava se comportando como um homem culpado, e para ser sincera, eu tinha um medo oculto de que ele também estivesse me traindo. Mas a essa altura eu já tinha desistido mentalmente do casamento, então, mesmo que ele estivesse tendo um caso, isso realmente não me incomodaria. Isso apenas reforçou minha decisão de pedir o divórcio. Liguei para toda a família e contei a eles o verdadeiro motivo pelo qual Emily e Jonathan estavam se divorciando. Disse que a tinha visto com um estranho e confidenciei a Liam, que estava disposto a defender sua irmã até o fim. Nada do que eu disse fez Liam ver a verdade, e quando contei a Jonathan sobre o caso, o duo de irmãos começou a me difamar publicamente. Também disse à família que eles me trataram horrivelmente durante toda essa provação e que eu estava cansada de aceitar esse tratamento. Para minha surpresa, até meu ex-sogro e ex-sogra começaram a defender seus filhos. Foi quando entendi, sem sombra de dúvida, que essa família era completamente maluca. Eu estava certa ao decidir me afastar dessa família tóxica pelo bem da minha saúde mental. Quando anunciei publicamente que também iria me divorciar, houve um silêncio absoluto em casa. Liam parecia como se alguém tivesse batido uma lâmpada em sua cabeça. Seus olhos ficaram grandes como bolas, e não consigo descrever a satisfação que senti ao vê-lo assim. Também disse a ele que, como ele tinha uma família tão unida, precisava sair da minha casa dentro de 2 semanas, pois eu estava decidida a continuar com isso. Seu tom mudou completamente, e ele continuou se desculpando e dizendo que poderíamos resolver a situação com honestidade. Mas eu não queria. Ele tentou reverter a situação, organizando encontros noturnos e marcando consultas no spa, como se meu problema fosse falta de atenção. Ele não entendia a gravidade da situação.
Tive que sentar com ele e dizer que o estava deixando porque não gostava de quem ele era como homem. Não era algo que ele pudesse mudar em mim, e minha decisão de deixá-lo era definitiva. Ele teve dificuldade em aceitar isso, mas, eventualmente, teve que aceitar. Ele finalmente saiu de casa e nosso divórcio foi finalizado na mesma época em que Jonathan e Emily se divorciaram. Poucos meses depois, vendi minha casa e me mudei para os Estados Unidos em busca de uma melhor oportunidade de emprego. Mudei para meu estado e trabalho atuais há 3 anos. Desde então, não tenho mantido contato com ninguém da família. Jonathan e eu conversamos de vez em quando, mas nada mais. 2 dias atrás, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Liam. Ele estava chorando histericamente ao telefone, dizendo que cometeu o maior erro de sua vida ao me deixar ir e que deveria ter lutado mais para me manter e confiado em meus instintos a cada passo do caminho. Eu realmente não estava no clima para lidar com seu arrependimento, então perguntei o que estava acontecendo. Aparentemente, ele se casou recentemente com a amiga de Emily e estava feliz. No entanto, desde a semana passada, tanto Emily quanto sua nova esposa estão desaparecidas. Liam pensou que algo tinha acontecido com elas e foi até a polícia. A polícia voltou a entrar em contato com ele, dizendo que ambas estavam seguras e pediram para ele não tentar contatá-las. Basicamente, sua nova esposa e irmã esvaziaram sua conta bancária e fugiram juntas. Espero, para o bem dele, que isso seja apenas uma viagem de férias e que elas retornem, pois ele está completamente ferrado se for algo mais sério. Ele estava falando ao telefone como uma criança, e eu queria rir na cara dele em vez de confortá-lo. Chame-me de malvada, mas é o que é. Ele fez isso consigo mesmo e agora pode deitar na cova que cavou. Eu disse a ele que sentia muito pelo que estava acontecendo, mas não conseguia entender por que ele estava me envolvendo em seu drama pessoal. Ele ficou em silêncio por um tempo, e eu sabia que tinha acertado em cheio. Liam disse que queria minha ajuda para tentar rastrear onde elas estavam e também precisava da minha opinião sobre como melhorar suas finanças, já que fui eu quem o tirou daquela bagunça da última vez. Eu disse para ele se virar e que não estava ajudando. Disse que não tinha mais nada a ver com ele e que qualquer problema que ele enfrentasse era responsabilidade dele, e somente dele. Em seguida desliguei a ligação. Odeio admitir, mas estou feliz que ele finalmente esteja enfrentando as consequências por arruinar minha vida. Estou feliz por ter me divorciado dele e de forma alguma quero ele de volta. Ele me fez trabalhar tanto para repor nossa riqueza e depois me mostrou sua verdadeira face e sua posição em relação à traição. Isso foi o que mais me machucou. Se eu soubesse que ele acabaria sendo assim, teria abandonado o casamento no minuto em que ele me contou sobre o jogo. Mas eu fiquei, trabalhei duro e fiz isso por ele. Tudo isso não significou nada. Isso é o que mais me irrita, e estou feliz que suas ações e hábitos finalmente o alcançaram, especialmente porque foi a Emily que o traiu, dentre todas as pessoas no mundo. Eu bisbilhotei porque essa é uma novidade fresca e por que não? Descobri que Emily e a esposa de Liam, que tem apenas 21 anos, reservaram uma viagem para a Europa e estão gastando muito. Elas estão atualizando suas redes sociais com frequência, o que me deixa um pouco suspeita, porque essa é uma informação pública e, portanto, facilmente acessível. Elas postaram no Instagram e outras plataformas, mas acho que bloquearam todos da família para que ninguém saiba o que está acontecendo. Não sei se devo contar ao Liam sobre o que descobri ou não. Parte de mim pensa que devo contar e ajudá-lo com informações, pelo menos. A outra parte diz que se eu ajudá-lo, ele se agarrará a mim como uma sanguessuga e pedirá mais favores. Além disso, se eu pude descobrir o paradeiro delas, ele também poderia, se apenas usasse seu cérebro e parasse de chorar como um bebê. Ele me mandou uma mensagem triste de novo, dizendo que eu precisava ajudá-lo ou ele estaria no ponto mais baixo de sua vida. Não consigo lidar com essa bobagem a cada poucos dias e estou pensando em desistir, mas não sei. Faz tempo desde a última vez que atualizei e sabia que o drama havia começado. Acabei contando a ele o que havia descoberto e ele me agradeceu, mas começou a pedir mais favores. Eu disse a ele que é aqui que estabeleço o limite e não aceitaria mais seus apelos ou ligações. Ele parecia ofendido com isso, mas mordeu a língua e não discutiu comigo. Pensei que era isso, porque ele não tinha me ligado depois disso. 2 noites atrás, minha ex-sogra me ligou no meio da noite. Ela parecia frenética, dizendo que tinham problemas legais e precisavam da minha ajuda com algo. Sou advogada. Ela disse que a nova esposa de Liam, Samantha, fugiu com ele e os pais dela estão ameaçando abrir um processo de sequestro contra Liam. Levantei-me da cama como se alguém tivesse me eletrocutado.
Liam tinha fugido com uma garota de 21 anos, o que, apesar de ela ser maior de idade, foi uma manipulação emocional. Senti-me revoltada e enojada. Não conseguia acreditar que tinha sido casada com um homem predatório como ele. Eu disse à minha ex-sogra que se Samantha tivesse ido por conta própria, as acusações seriam nulas e sem efeito e não havia nada que os pais dela pudessem fazer. Foi então que minha ex-sogra começou a chorar, dizendo que Samantha agora está concordando com o que os pais dela estão dizendo. Ela também está alegando que ele estava envolvido com ela quando ela era menor e a preparou, e que ela não tomaria uma posição a favor de Liam. Isso me surpreendeu. Decidi analisar os fatos e percebi que o motivo pelo qual ele estava defendendo tão fervorosamente sua irmã traidora era porque ele próprio estava me traindo e envolvido com uma jovem menor de idade. Ao confrontar minha ex-sogra, expressei firmemente que todos eles merecem pagar por brincarem com a vida e os sentimentos de uma jovem. Ela implorou para que eu representasse Liam e alegou que todos estavam arrependidos, mas deixei claro que não estava disposto a ajudar alguém que cometeu tais atos. Também ressaltei que ela teve a audácia de vir até mim, sabendo que seu filho havia traído minha confiança com uma menor de idade. Usei meus recursos para ajudá-lo a reconstruir sua vida, e agora ele está enfrentando as consequências disso. Após nossa conversa, tenho passado noites sem dormir. É difícil acreditar que ele se revelaria um predador. Talvez eu tenha ignorado os sinais ou não os percebi, mas sinto um profundo desconforto pela minha associação com alguém tão repulsivo quanto meu ex-marido. Ele merece ser punido severamente pela lei. 4 anos depois, ainda me sinto mal pela pobre garota envolvida, apesar dela ter 17 anos na época e ele, 38. Ele se envolveu com uma jovem em idade escolar, que agora tem 21 anos, e até mesmo se casou com ela. Não compreendo como essa garota se relacionava com Emily, e se foi Emily quem os apresentou, é ainda mais perturbador, pois sugere que toda a família pode ser perigosa. Felizmente não tenho recebido atualizações diretas da família do meu ex-marido. Minha ex-sogra permanece em silêncio, assim como Liam e Jonathan. No entanto, Jonathan compartilhou algumas informações comigo. Aparentemente, Emily e Samantha voltaram para casa algumas semanas atrás, e desde então, Samantha tem reconsiderado sua posição. Ela afirmou ter sido manipulada e deseja se divorciar de Liam para retornar à sua família. Seus pais ameaçaram processar Liam, embora Jonathan tenha expressado dúvidas quanto à validade das acusações. No entanto, o suficiente foi feito para assustar a família de Liam, levando-o a pagar uma quantia significativa para manter Samantha e seus pais em silêncio. No geral, a situação financeira de Liam está arruinada. Emily alega que Samantha disse ter recebido dinheiro de Liam, o que é claramente uma mentira. Agora estão planejando reduzir suas despesas, com Emily trabalhando com salário mínimo e Liam sem fundos em sua conta bancária. Jonathan também mencionou que Emily ligou para ele em busca de ajuda financeira, mas ele recusou, mantendo a custódia total das crianças para evitar ser manipulado. Estou aliviado por ter saído do caos dessa família. Embora preferisse não ter nenhum envolvimento com eles, espero sinceramente que Liam seja punido pelo que fez aquela jovem. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e achou útil, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!